Olá, gente, tudo bem? Então, como combinado, vou dar prosseguimento aqui, tá? Hoje, nossa videoaula vai ser sobre efeitos benéficos das árvores em sistemas agroflorestais, né? Lembram que em uma aula eu falei para vocês, quando eu estava mostrando a ementa da disciplina, sobre os efeitos diretos e indiretos das árvores nos sistemas agroflorestais e a importância deles. Então, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Então, quanto aos benefícios das árvores em si, nesses sistemas, a gente pode dividir em duas categorias básicas. São os benefícios diretos, né, como já citado, e os indiretos. Nos diretos, é aquilo que eu expliquei para vocês, a gente utiliza, né, diretamente o produto pelo homem ou por alguns animais. Né? Como que isso funciona, eu vou falar mais na frente. E temos os indiretos. São os serviços que as árvores prestam, principalmente sobre os aspectos biológicos e edafoclimáticos. Tá? Em outras palavras, como já falei antes para vocês, o que acontece aqui? Os benefícios diretos é você adquirir algum produto que a árvore está lhe oferecendo. Uma folha, uma fruta, uma madeira, um carvão, uma lenha, né? Isso é um benefício direto. Você pegou dela, você usou da árvore, pegou uma coisa dela lá, tá? No benefício indireto, aí não. O benefício indireto é uma coisa que ela proporciona só pelo fato da árvore estar ali. E isso daí dá aspectos mais voltados à condição biológica e edafoclimáticas, tá? Quando vocês virem essa palavra bonita, edafoclimática, edafo significa solo, climática é clima. Então é uma interação entre clima e solo, tá? Então, ó, como benefícios diretos, veja, o primeiro, alimentos. Então as árvores podem fornecer alimentos, como através de frutos. Aqui, ó, jabuticaba, espécie florestal, né? Tida como florestal ainda. Então tá aí, frutos, tá? Aqui, ó, folha de louro, aquela que coloca lá na feijoada. Então, ó, folhas, tá? Pode ser raiz, pode ser casca, broto, ó. Aqui palmito, tá? Aqui você tira da pupunha. Você cortou a árvore para adquirir esse bem, então é um alimento advindo de uma árvore, é um benefício direto, tá? Outro aqui, ó, material para construção. Tanto pode ser madeira, como pode ser folhas, né? Madeira a gente já tem aí, nossa construção civil para habitação em si, para construção de galpões, currais para animais e tudo mais, ó, pontes aí no meio rural. Como pode ser folha também para cobertura. Mas isso é um benefício direto, você está usando da madeira ou então da folha da árvore. Nossa, ela está proporcionando um benefício direto para você. Uma outra situação é através de combustível, né? Esse termo combustível, a gente quando vê assim falar árvore, né, acha um pouco estranho, porque nós estamos habituados a falar combustível, gasolina, diesel, essas coisas, né? Mas tudo que entra em combustão é combustível, né? Então, lenha e carvão, combustível. Entrou em combustão, pegou fogo, né? Então, combustível. Então, o que que acontece aí, ó? Nós temos, esse é um dos benefícios diretos, um dos mais importantes que a gente tem, né? Não somente a condição da lenha, mas principalmente o carvão vegetal, tá? Então, o carvão vegetal hoje tem um apelo muito grande. Então, é um outro benefício importantíssimo aí, direto das árvores. Outro aqui para alimentação animal, né? Aqui a gente tem para alimentação animal fruto, folha, raiz, casca, broto e tudo mais. Eu trago essas imagens aqui bem interessantes, né? Dessas cabras em cima das árvores aqui. Então, em regiões de escassez de alimento, as cabras elas sobem mesmo, né?
Se for propícia de subir a árvore, dá para subir e elas sobem com a facilidade maior do mundo. E aí se alimentam dessas folhas ou então vagens. Isso aqui são árvores, isso aqui é algaroba. Isso é algaroba. A famosa Prosopis juliflora. Isso aqui é uma espécie interessante. A algaroba ela foi trazida do deserto do Piura, no Peru, para o Nordeste brasileiro para servir de alimentação para caprinos. Alguém foi lá, viu que ela se adaptava bem à condição de clima seco e trouxe para o Nordeste, para plantio lá. Então ela tem uma proteína muito grande nessas vagens aqui, ó, e os animais consomem muito lá na caatinga nordestina. Tá? Uma outra situação aqui é através de fibra, resina ou látex. É um efeito direto, ó, é um benefício direto. Né? Olha aí, resina de árvores, ó. Fazer aqui, colocar insetos em resina, muito bonito por sinal. O próprio látex, ó, a seringueira aqui, isso é um benefício direto. Eu não estou pegando a árvore aqui para utilizar para lenha, para madeira, para nada. Então é só o látex dela. É um benefício que ela está me dando. Entendeu? Eu estou usando disso daqui, eu estou extraindo da árvore. É um benefício direto. Olha outro aqui, ó, os óleos essenciais. Uma copaíba da vida. Uma copaibeira aqui, ó. É um óleo essencial. Uma copaíba, uma andiroba. Então tá aí, ó. É um benefício que eu peguei da árvore, tá? Substâncias medicinais, ó. Tem muitas árvores por aí que possuem grandes concentrações de substâncias medicinais. Então essas substâncias podem estar contidas lá nos frutos, na folha, raiz, casca, broto, não sei. Só que isso é um benefício direto da árvore, tá? Aqui outra situação é os corantes em si, ó, gomas, tá? O nosso famoso urucum da vida, né? Então a gente tem aí, ó, vários benefícios aí, urucum, o coloral, né? Que a gente tem de situações aqui de corantes e gomas a partir de árvores também é bem grande, tá? Como benefícios indiretos, nós temos aqui, ó, quebra-vento. Mas como assim que o quebra-vento é um benefício indireto e não direto? É porque você não está usando da árvore em si, você não está pegando nada dela. A árvore está lhe ajudando pelo fato de estar ali. Tá? É isso que diferencia o direto do indireto. Então, o fato da árvore estar plantada ali, ela está me beneficiando. Se fez o plantio em fileira para quebrar o vento para a sua plantação, então ela está fornecendo um benefício que é quebrar o vento. Só o fato dela estar ali, ela está fornecendo o benefício. Tá? Você não está pegando mais nada dela. Ela só está sendo utilizada para quebrar o vento. Então, um benefício indireto. Uma cerca viva do mesmo jeito. Ó. Cerca viva com sabiá. Aqui no estado tem um bocado de gente que utiliza sabiá para cerca viva. Bem interessante. Tá? É uma espécie bem rústica e que vai bem no lavrado. Aí ela se adapta bem. Vai embora. Então tá aqui. É um benefício indireto. Por quê? Porque você plantou a árvore lá. E só o fato da árvore estar nascendo lá e fazendo a sua cerca, ela está proporcionando um benefício indireto. Agora, como que ela vai sair do indireto para um direto? Simples. Eu pego essa árvore aqui agora e posso cortar para lenha, para carvão, ou para outro fim. Deixa de ser um indireto para ser um direto. Porque eu passei a usar dela. Entendeu? Outra situação aqui, ó, belíssima, sombra. É um benefício indireto. Mas sombra, não estou usando da árvore, você está utilizando do fato da árvore estar ali. Pelo fato dela estar ali, ela está lhe proporcionando um benefício, né? Que é a sombra, que é promover essa interceptação da luz solar. É só isso. Você não está pegando madeira, fruto, nem nada dela, não. Outra situação aqui, ó, produção de biomassa, a famosa serrapilheira ou serapilheira, né?
que nada mais é do que a adição de matéria orgânica. Então as árvores proporcionam isso daqui de maneira fantástica, né? As florestas naturais, a ciclagem de nutrientes é feita tudo em cima disso daqui. Então é um benefício indireto muito grande que é essa produção de biomassa aqui. Outra situação, fixação de nitrogênio. As árvores atuam com essa fixação biológica de nitrogênio? Sim, principalmente as leguminosas, né? Não é só um feijão da vida, uma soja que faz isso não, gente. As árvores em si faz muito bem. Né? Aquela condição lá, a famosa glicídia lá, é uma árvore que tem uma fixação de nitrogênio fantástica, né? Tem alguns experimentos que você vê espécies florestais plantadas junto com glicídia e as que não são plantadas juntas, a diferença é enorme. Só pelo fato da glicídia estar fixando nitrogênio ali no solo. Então isso daqui também é muito interessante, esse poder que as árvores têm. Outra situação bem bacana é a condição de influenciar na chuva. Tá? Há umas teorias bem interessantes com respeito a isso daqui. Há algumas controvérsias. Disse em alguns locais que chove aqui não pelo fato de ter a árvore, mas sim tem a árvore porque chove. Né? Em outras palavras, quer dizer assim, que o fato da árvore estar aqui é porque chove, certo? E não o motivo da chuva ser pela árvore que está aqui. Então é uma versão bem controversa disso daí. Só que a gente entende o seguinte, né? E eu creio no meu entendimento, né? De não muito leigo para essa situação, que é uma troca de favores, vamos assim dizer. Por que é uma troca de favores? A árvore em si, como todo ser vivo, respira, né? De alguma forma. Então o que acontece aqui? Ao fazer essa respiração, a árvore está liberando água para a atmosfera. E todo mundo sabe que quando se libera água para a atmosfera, você faz o quê? Facilita a criação de nuvens de chuva para que essa água, ela na forma de vapor, ela condense e retorne de novo. Então é uma troca muito simples. Então onde tem muitas árvores, a tendência é chover. Tá? Mas só que tem essa teoria de que o motivo da árvore estar ali é porque chove. Tá? Só que se a gente for prestar atenção, tem muitos locais que são isentos, né? São isentos de árvores, mesmo chovendo muito. Então é o que quebra um pouco essa teoria. Né? Então tem muitos locais, tipo, pega um lavrado da vida, tem regiões de lavrado que só tem capim e um ou outro pé de caimbé. Então aí não é a situação da chuva agora que é preponderante, e sim uma condição do solo. Tá? Vamos lá, mas enfim, uma situação dessa daqui das árvores influenciar é bem interessante. Uma outra situação aqui, e essa, tá, é uma das mais importantes que tem. Gente, essa situação da árvore aqui ser uma fixadora do solo em si, ajudar a cimentar esse solo, funciona como uma argamassa, essas raízes. Vocês não têm ideia do poder disso daqui, ó. Em ambientes naturais, vocês jamais irão ver uma situação dessa. Aqui, ó. Em ambientes com árvores, jamais irão presenciar isso daqui. A não ser que haja um deslizamento de terra, um desmoronamento, né? Aí é uma outra situação. A não ser, você jamais irá presenciar um negócio desse, ó. Porque as raízes não permitem isso daqui, ó. As raízes, elas simplesmente agregam essas partículas de solo e elas não deixam a água carregada de jeito maneira, tá? Então isso daqui é um dos principais, vamos dizer assim, um dos principais benefícios das árvores. É essa redução de perda de solo aqui, tá? É fantástico isso. Tanto a gente vai ver por aí, as matas ciliares são providas de sistemas radiculares altamente eficientes nessa condição aqui, nessa redução de perda de solo, nessa contenção. Elas são especializadas nisso. Uma outra situação aqui bem interessante, né, é essa situação aqui dessa absorção de nutrientes em camadas profundas e de liberação na superfície.
Como isso funciona? A árvore, né, uma árvore grande já, né, vigorosa em si, uma árvore estrondosa, grande. Tem árvores aí que tem estudos que demonstram que mais de 20 metros de profundidade uma raiz chega. Então o que, que acontece? Algum nutriente que está aqui por baixo, que essas raízes conseguem pegar, absorver, para onde esse nutriente vai? Aqui, ó, subir para as folhas, né? Então o que, que acontece? Aqui nas folhas, aqui é a nossa fábricazinha, né? Então nas folhas aqui eles irão ser transformados em compostos e tudo mais. Parte fica aqui na folha para as formações em si, né? Para fruto, para flor, para tudo mais. E outra parte retorna para cá, para as raízes também, para continuar o crescimento, né? O que, que acontece? Essas folhas que são formadas aqui, quando entram em senescência, que caem ao solo, carregam consigo parte dos nutrientes que foram pegados aqui embaixo, foram absorvidos aqui. Então ela absorveu aqui embaixo e depois soltou a folha caiu aqui, então o nutriente ele vem aqui para cima, tá? Então o que, que acontece? Vai decompor e mineralizar aqui em cima, e aí a árvore absorve aqui novamente, ou então lixivia para descer lá embaixo e ela joga para cima de novo. Então essa condição aqui de absorção de nutrientes em camada profunda e liberação em superfície é bem interessante aí, né? Esse é o famoso ciclo aí de nutrientes nas florestas. Uma outra situação é que as árvores elas melhoram drasticamente os tributos físicos do solo, né? Principalmente no que diz respeito à retenção de água e drenagem. Né? Os tributos físicos, vocês devem saber bem, é a condição de estrutura do solo, principalmente. Né? Estrutura, compactação, né? Porosidade. Então, a presença de árvores melhora tudo isso daqui. Né? Outra situação é das condições químicas. Aí já diz respeito às situações de pH, né? A gente tem ácidos e alcalinos. E a condição também de nutrientes. Tá? E aí os nossos, tanto os macro quanto os micronutrientes, as árvores têm condições de melhorar essas situações aí, principalmente porque por conta desse ciclo de nutrientes e também pelo próprio vegetal, ele em função das raízes, né, as raízes das árvores elas liberam exudatos que geralmente facilitam esse controle de pH, que são substâncias tampões que a gente fala. É bem interessante. Quando você tem solos na floresta, na forma natural, esses elementos em si, essas substâncias liberadas, elas funcionam numa dinâmica muito interessante, muito grande. Quando você perde a árvore em si, você faz uma análise de solo na floresta dessa, o pH ele é baixíssimo. Baixíssimo, baixíssimo. Às vezes você pega aqui os solos da área de mata, é pior do que do lavrado em si. Enquanto as árvores estão lá, elas conseguem mais ou menos controlar. Claro que ainda é baixo, tá? O pH fica baixo. Só que elas conseguem se adaptar bem, controlar aquilo ali em função principalmente dessa situação das raízes. Só que quando tira dali, quando a árvore morre, né, quando você desmata, é um problema. Enfim. E aí para a gente finalizar, essa imagem é bem corriqueira, né? É muito utilizada para a gente exemplificar a importância que tem a árvore numa paisagem, né? Aqui não está a árvore em si, mas está uma vegetação, né? E aqui a gente coloca a mesma quantidade de água nos três ambientes e aí você vê a função que tem. Então, além de todos aqueles benefícios ali indiretos que eu falei para vocês, tem principalmente isso daqui, ó. A água ela atua como filtrante, né, da condição da água que cai no solo em função da chuva. Então, quando tem vegetação viva, acontece isso. Ó. A água infiltra vagarosamente quando cai. Primeira coisa que acontece é quando a gota de chuva bate, respinga nas folhas, então não tem o poder da abrasão que bate no solo. Tá? O respingo. Então, o que acontece aqui? Aqui já dá uma quebra nessa força da gota da chuva. E aí essa água, quando cai aqui vagarosamente, ela infiltra devagar por conta do material orgânico e das raízes, que facilita essa infiltração. Então infiltra
E o que acontece? Ela já sai lá embaixo, bem, ó, filtradazinha, né? Lípida aqui, ó, bem limpinha. Quando você tem uma situação de vegetação não viva, mas em decomposição, ela ajuda um pouco ainda. Só que o fato de estar em decomposição gera muitos ácidos úmicos e fúvicos. E esses ácidos têm o poder de deixar a água escura. Tá? Por que, que as águas da região amazônica, aqui do Alto Rio Negro, aqui de Presidente Figueiredo, as águas são todas escuras? Por conta disso daqui, ó. Grande quantidade de material em decomposição na mata. Grande quantidade. A serrapilheira é muito grande. Em muitos locais que você anda, gente, que enterra o pé até na canela de folha. Então, ó, o que que acontece? Esse material aqui, esses ácidos úmicos, fúvicos aí da matéria orgânica, eles deixam a água escura, né? Diferente das águas aqui dos igarapés do lavrado, né? Como aqui não tem muita matéria orgânica no solo do lavrado, então a água do igarapé é bem clarinha, né? Bem limpinha. Então a gente aqui não tem essa situação, essa peculiaridade. Quando você pega aqui um solo desnudo, o que acontece aqui? Primeira coisa é a gota. Puf! O respingo cai aqui, né? Essa gota provoca uma quebra de partículas aqui, né? Das partículas do solo. Então o solo ele é uma estrutura formada. Então a primeira coisa quando a gota cai, ele quebra as partículas, né? É por isso que quando o solo está desnudo, que dá aquela chuva, fica uma camadazinha por cima, superficial, bem compactadazinha, né? Às vezes você passa um cipó, alguma coisa, você nota que aquela camada superficial está compactada. Às vezes quando é no meio termozinho de uma areia e tudo mais, você pisa até dá uma quebradazinha, né? Você nota que a camada bem superficial fica compactada, como se fosse cimentada. Por que que aquilo ocorre? Porque quando a gota da chuva bate, há uma quebra de partículas e essa quebra de partículas faz com que esse material cimentante, as argilas, elas se desprendam. Então dá um desprendimento de argila, então esse material argila ele é cimentante. Então ao se desprender da estrutura do solo, aí ela infiltra um pouco juntamente com a água e ela faz aquela camadazinha ali se compactar. Com o tempo, vai fazer o que? Sela o solo. Então, os nossos solos de lavrada, a maioria são selados. O que é isso? Por ter uma vegetação muito rala, a água bate, causa esse respingo, né? E essa quebra das partículas aí, e há uma dispersão, que a gente chama de dispersão das argilas. Então, essas argilas elas se desprendem, aí se dispersam, e faz essa camada superficial aí do lavrado ficar cimentada. Vocês irão perceber que a gente chama aquilo dali, né, de uma situação cimentante mesmo. Tá? Então a gente irá perceber um selamento nessa camada superficial. E muitos dos locais nem infiltra água. Principalmente nesses que você passa um carro por cima ou alguma coisa do tipo. Então tirou a vegetação, caminhou por cima, andou com o carro, alguma coisa, você já nota que aquela camada ficou selada, né? Então a gente tem essa situação aí, certo? Então a gente encerra por aqui a nossa aula, né? Muito obrigado e em breve aí eu volto com outra, né? Um abraço a todos.